desvia o olhar daqueles religiosos. Foi um olhar, somente uma frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo um a um, desde os mais velhos até os mais novos, todos se retiraram. E Jesus olhou para aquela mulher e falou: cadê, mulher, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu imagino ela tremendo, deve ter olhando para Jesus, dizendo: não, Senhor, ninguém me condenou. Ninguém me condenou. Então Jesus disse: eu também não te condeno. Olha o choque de realidade, irmão. Aqueles homens estavam com pedras na mão. A religião daquela época, a sociedade daquela época queria matar aquela mulher, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes, porque os doentes precisam de médico. Eu vim para salvar o pecador. E ele diz: eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Não peques mais. Irmão, eu citei algumas coisas, não dá, mas se eu ficar citando aqui, irmão, vai o culto inteiro citando o choque de realidade que Jesus trouxe e continua trazendo hoje, no mundo de hoje, no século 21. A palavra de Deus continua trazendo este choque, continua falando aos nossos corações, continua mostrando para esse mundo que há um caminho diferente, um caminho de salvação, um caminho de amor, um caminho de justiça também, mas um caminho maravilhoso, tremendo. E esse caminho é Ele mesmo. É Ele mesmo. Então, Jesus veio a esse mundo como divisor de águas da humanidade perdida e corrompida pelo pecado. Ele marcou e revelou ao mundo aquilo que só nele e através dele nós podemos provar e viver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 5. E hoje, Jesus está aqui. Nós vamos celebrar a ceia. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o que, irmão? Eu vou estender para você, eu trouxe de propósito para você ler. O que Jesus é? Você consegue ler aí? Jesus é amor. João escreveu lá na primeira epístola que não foi nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, diga, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Agora, olha como o mundo de hoje vê o amor, do mesmo jeito que via naquela época. É igual, irmão, infelizmente. Mas Deus quer trazer esse choque de realidade. Olha, observe. Mateus 5, de 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente a seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Você pode abrir em Lucas capítulo 6. É a mesma passagem, mas é importante que a gente leia. Lucas 6. De 32 a 35. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que o amam. Se fizerem o bem aos que fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, de que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Por que Jesus trouxe um choque de realidade? Porque o amor de Jesus é diferente. Quanto mais nós conhecemos o amor de Jesus, mais apaixonados por Ele nós ficamos, como cantamos aqui. Por quê? Porque o amor dele, irmão, é um amor que o mundo não conhece, um amor que o mundo precisa conhecer, um amor que é diferente de tudo que se chamava de amor até o dia que ele pisou nessa terra. Então, o que é amor? É Ele mesmo, é a essência dele. Mas olha aqui o que está escrito, Jesus ensinando, ele diz assim: que os homens entendem amor como retribuição. Diga, retribuição. Então, amor para os homens é um ato de retribuição. Eu vou amar aqueles que me amam. Eu vou retribuir o amor que me dão. E se não me amarem, não me servem. E se não me derem amor, eu vou, como já preguei aqui, deletá-los da minha vida. Todo ser humano, infelizmente a humanidade caída e perdida por causa do pecado, irmão, presta atenção nisso, ama dessa maneira. O amor é uma mera retribuição. Aí Jesus vem. E diz assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Mas ele não disse de boca para fora, porque ele amou os seus inimigos até o fim. E ele orou de fato por todos, em João capítulo 17. Pai, eu não oro só por estes, mas por aqueles que ainda virão a crer em mim. Nós nem existíamos e ele já estava orando por nós.
Então eu quero que você pense, olhe o choque de realidade. O mundo vê amor como retribuição, simples assim. Eu só vou amar se eu estiver sendo amado. Eu só vou fazer se alguém fizer para mim. Eu só vou dar paz se alguém der para mim. Eu só vou sorrir se alguém sorrir para mim. Eu só vou dar a mão se alguém der para mim. Eu só vou dar um presente se alguém der para mim. Eu só vou realmente estender a mão se alguém estender para mim. Eu só vou convidar alguém se alguém me convidar. Eu só vou fazer se alguém me fizer. Esse é o amor do mundo aí fora. Esse é o amor que existe aí fora em pleno século 21. Um amor pobre. Um amor muito longe do que é o verdadeiro amor. Um amor falho. E um amor que falha constantemente. Porque milhares e milhares de famílias sendo destruídas. Porque baseiam a sua casa, o seu relacionamento nesse amor fraco, falho, enganoso, pobre. Para não dizer um amor miserável. Aí Jesus vem e traz um choque de realidade. Porque ele diz para aquela prostituta: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que aquela prostituta tinha feito? Ela estava vivendo no pecado, ofendendo a Deus diretamente. Mas ele amou aquela prostituta. E ele disse para ela: vai, não peques mais. O meu amor te abraça para te restaurar e tirar você dessa vida. O amor de Jesus não é um amor de retribuição. Ele é um amor de execução. É um amor que tudo executa. Por isso ele veio e amou. Ele viveu amando, perdoando. Quantas vezes você vai ler no Novo Testamento ele dizendo: a tua fé te salvou, vá em paz, vá e não peques mais. Jesus, através do seu amor, libertou a muitos. Maria Madalena e tantos outros foram libertos, curados. Homens simples, homens cheios dos seus defeitos e problemas, mas o amor de Jesus, o amor de Deus é diferente. Irmãos, eu quero nessa noite celebrar diante da mesa que representa Jesus, e Ele está aqui. Eu quero celebrar esse amor, porque nós somos resultado desse amor. Nós não merecíamos, irmão, eu não merecia, você não merecia, e nós continuamos sem merecer, porque se Ele fosse retribuir o nosso amor, certamente nós estaríamos perdidos. Mas não, Ele nos ama, e Ele nos amou primeiro, e Ele ama você do jeito que você está agora, e Ele ama você do jeito que você é. Mas o amor dele é tão maravilhoso e poderoso que Ele não nos deixa como está. Mas o amor dele vai nos curando, o amor dele vai nos libertando, o amor dele vai nos transformando, o amor dele vai nos moldando, o amor dele vai gerando tudo aquilo que é maravilhoso nele, em nós. Então, qual é o conceito do amor de Jesus? Ame os seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem.
Aí João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, diga, de tal maneira, que deu. Diga, o amor de hoje é um amor de retribuição. Você me dá, eu retorno. Se você não me der, não tem retorno. Como é que foi o amor de Deus? Eu te dou. Você não merece, mas eu te dou. E amanhã, quando você entender, você vai me retribuir. Cada dia que passa eu amo mais Jesus, irmão. Porque a gente entende o tamanho desse amor dele por nós. Ele deu seu Filho unigênito de tal maneira que o mundo nunca viu. Foi um choque de realidade, por quê? Porque esse amor, ele nunca foi visto na face da terra. E hoje ele continua sendo visto através daqueles que são transformados por esse amor. E que aprendem a amar, não com um amor natural, com aquele amor falho, fraco, miserável, mas aprendem a amar através do amor de Jesus. É um amor que dá, sem esperar em troca. Jesus se deu naquela cruz, ele morreu na cruz, mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo. Você já parou para pensar nisso? Você estaria disposto a dar alguma coisa a alguém, sabendo que aquela pessoa ia te rejeitar lá na frente? Você daria, sabendo que aquela pessoa ia te abandonar, te rejeitar, não ia te retribuir, você daria? O amor do mundo não faz isso, mas o amor de Deus faz. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que esse. Diga, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus, mesmo sem saber se você ia aceitá-lo ou não, ele deu a vida por você. E mais do que isso, deu a vida por você, com o desejo de ter você perto, para ser amigo dele. Jesus deseja ser seu amigo, deseja se relacionar com você, deseja andar com você. Irmão, esse é um amor maravilhoso, irmão. Esse é um amor que marcou a história. Esse é um amor que até hoje fala e grita por todos os cantos. É um amor tremendo, maravilhoso. É um amor que nos amou de tal maneira. É um amor que é maior do que qualquer outra coisa, e que quer nos ver como amigo dele. Amém? Que nos vê como amigo dele. E Efésios capítulo 2, 4 e 5. Vamos abrir lá. Esse texto nós vamos ler. Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Efésios 2. Quem achou, diga amém. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo rico em amor, diga, rico em amor, por causa do grande amor com que nos amou, diga, grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida.
juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Diga assim: é um grande amor. Um grande amor. É o amor maior que já existiu, que existirá e continua sendo o maior. É um grande amor que nos alcançou, que nos trouxe vida, mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. Mesmo o pecado cheirando mal em nós, mesmo quando a gente exalava aquele cheiro horrível do pecado. Se tem um cheiro que é horrível às narinas de Deus, é o cheiro do pecado, da iniquidade, da injustiça. E nós tínhamos todo esse conjunto de coisas em nós. E mesmo estando mortos, e o morto cheira mal. Eu estou falando aqui espiritualmente, mas cheira. Esse cheiro subia, mas mesmo assim, Ele nos amou. Quem já teve o privilégio de abraçar, quem já teve o privilégio de abraçar um mendigo, sabe o que eu estou falando. Quem já teve o privilégio. Mas o amor grande de Deus é esse, que abraça o mendigo. E que nos abraçou, nós mortos dos nossos delitos e pecados, cheirando mal. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, não por aquilo que fazemos, para que ninguém se glorie. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor. Diga, prova. Diga, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda olha, quando as pessoas vivem debaixo daquele amor fraco, falso, miserável, quantas vezes ele diz assim: eu não sei se ele me ama, eu não sei se ela me ama, eu acho que ele não me ama não. E é normal, comum pensar assim, porque é um amor só de retribuição. Agora o amor de Deus é diferente, irmão. E Jesus já provou o amor dele por você. O amor dele não tem que provar mais nada. Qual é a prova do amor? A cruz, irmão, é a prova do amor. A cruz é a prova do amor. Ele se deu naquela cruz por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele tomou o seu lugar e o meu. Ele levou a sua injustiça e a minha, o seu pecado e o meu, o seu mau cheiro e o meu. Ele levou tudo naquela cruz. Sabe qual é a prova? Que a cruz é o ápice do amor. Diga, a cruz é o ápice do amor. O ápice do amor, irmão, não foi quando ele perdoou vários, ou quando ele multiplicou os pães para alimentar milhões, ou quando ele curou um cego, ele curou coxos, ele curou leprosos. Esse não foi o ápice do amor de Jesus, não. O ápice do amor de Jesus foi a cruz, irmão. Foi quando lá na cruz ele olhou para os seus julgadores, para os seus executores, e ele olhou para todo aquele povo que estava ali, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele
Eles não compreenderam ainda o amor, Pai, mas eles vão compreender. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali é o ápice do amor. Porque o ápice do amor, diga, é entrega. Diga entrega. Sabe quando um homem ou uma mulher pode provar a Deus que o ama? Quando se entrega de todo o seu coração. Por isso amar a Deus não é discurso, não é religião, não é atos religiosos, não, irmão, não é. Amar a Deus é entrega, porque o ápice do amor foi entrega. E você ama a Deus se entregando todo dia, e dizendo para Ele: Deus, não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor. E mais esse dia eu quero dizer que eu te amo, e que a minha vida é tua, e que tudo é teu, e que eu possa viver esse dia para a tua glória. Você consegue entender? Qual outro choque de realidade? 2 Timóteo, abre comigo, bem rapidinho, por causa do horário nosso aqui. 2:13. Segunda Timóteo 2:13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Diga comigo: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe qual é a segunda coisa que nessa pessoa maravilhosa de Jesus nós vemos, além do amor, é a fidelidade. Jesus trouxe um choque de realidade a esse mundo, porque Ele é fiel. Num mundo de infidelidade, porque nós vivemos hoje, em pleno século 21, as pessoas são infiéis. Infiéis a Deus, infiéis aos cônjuges muitas vezes, infiéis até mesmo a patrões, patroas, infiéis a tanta coisa. Mas nós vemos um Jesus, irmão, que diz assim: mesmo que a humanidade tenha a tendência de ser infiel, eu permaneço fiel, porque é minha essência, eu não posso negar a mim mesmo. E aí nós lemos lá em Filipenses 2, 7 e 8, abre lá para você ler comigo, esse texto é lindo. Filipenses 7 e 8. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Diga semelhante, não igual. Diga semelhante, não igual.
Porque os seres humanos, por causa do pecado, eles são infiéis na sua maioria. Infiéis a contratos, infiéis a compromissos. É verdade ou não? Puxa a lista lá do Serasa para você ver se o que eu estou falando não é verdade. Puxa a lista do Serasa, irmão. As pessoas compram sabendo que não pode pagar. Assinam contratos sabendo que não tem condição de cumprir. Compram carros sabendo que não vão pagar e que vai para não sei onde, que vão mandar busca e apreensão. Aí esconde o carro na casa do parente para a justiça não pegar. Se isso fosse há muito tempo atrás, né, irmão, só, e não acontecesse hoje, não, mas acontece hoje, pleno século 21. Aí vem o choque de realidade, porque Jesus, Ele é fiel. E aí olha só, Ele é semelhante aos seres humanos, não igual. E reconhecido em figura humana, verso 8, Ele se humilhou, tornando-se obediente ou fiel até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então Jesus, irmão, era fiel, diga fiel. Você quer ver uma passagem para mostrar isso? Um dia os mestres da lei chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, você e os seus discípulos não pagam não imposto? Vocês não pagam não? São dois textos, vou citar os dois. Aí Jesus falou assim: vem cá, me dá uma moeda aqui. Me dá aí a moeda. De quem é o desenho aqui na moeda? Eles disseram: de César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E numa outra passagem, disseram: Senhor, o senhor não vai... O senhor está vindo aqui, o senhor é de fora, o senhor tem que pagar um imposto. O senhor não vai pagar não? O senhor vai ficar devendo? Jesus falou assim para um discípulo dele: ó, faz o seguinte. Eles estão considerando a gente como estrangeiro, mas nós não somos não. Mas faz o seguinte, pega a varinha, vai lá pescar. Pega um peixe. Você vai pegar o peixe, você abre a barriga do peixe, e lá você vai encontrar aquilo que você precisa pagar. Paga por você e por mim. Foi lá, cortou a barriga do peixe, pegou, pagou. O que Jesus mostra, irmão? Jesus era fiel, andou fiel. Ele disse assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Você entende o choque de realidade? Só que como isso é maravilhoso, irmão. Porque o amor de Deus nos cura e nos liberta. E nos leva a ser fiel, assim como Ele é fiel. E assim Jesus vai levantando um povo nessa terra, lavado no sangue dele, liberto por esse amor sem igual, transformado e curado. Um povo que anda diferente, um povo que é fiel, assim como ele é fiel. E fiel em todas as situações.
Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, pela infidelidade de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, eu quero profetizar sobre a sua vida, assim também, por meio da obediência e da fidelidade de um só, aquele que é a fidelidade em pessoa, eu quero profetizar sobre a sua vida, muitos se tornarão justos, fiéis nessa terra e nesse mundo. E eu profetizo sobre a sua vida, igreja, sobre a sua vida, irmão, sobre esta geração. Eu profetizo que pelo sangue do Cordeiro, pela obra de justiça realizada na cruz, você será fiel em todas as áreas da sua vida. Você vai trazer o mesmo choque de realidade aonde você passar, aonde você pisar, você vai trazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai ser um funcionário diferente, um cidadão diferente, porque você é cidadão do reino do céu, e você tem a marca do Cordeiro, o selo do Espírito Santo na sua vida, e você, meu irmão, vai ser fiel, fiel em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as situações. Lucas 24, verso 7. Quem está recebendo aí, diga amém. Lucas 24, verso 7. Sabe o que é fidelidade? É entender que obedecer a Deus é necessário. Diga assim: obedecer a Deus é a maior necessidade do homem. Quando você entender que obedecer a Deus é a maior necessidade que você tem, que a sua alma tem, então você vai entender o que é fidelidade de verdade e vai viver fidelidade para a glória de Deus. Olha o que diz aí, Lucas 24, 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro. Jesus, como ele era fidelidade em pessoa, ele viveu sabendo que era necessário. Diga assim: Jesus viveu sabendo que é necessário. E eu te pergunto, você sabe o que é necessário? Você sabe o que é necessário? O que vem na sua mente? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverás. Jesus viveu sabendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse entregue na mão dos pecadores, que ele seria crucificado e que ele teria que passar por aquilo que ele passou.
Por isso ele diz lá em Mateus 26, você não precisa abrir, mas lá no Getsêmani ele vai orar ao Pai, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sabia o que era necessário, ele sabia que não teria como escapar da cruz, mas ele deixa isso registrado para que você e eu, para que nós entendamos e aprendamos o quê? Queridos, tem situações na nossa vida que não são fáceis. O sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Nós acabamos de ler o texto. Mas o que eu preciso entender? Somente o que é necessário. Porque Ele vai me fortalecer para vencer todas as situações, não importa o tamanho delas. Por isso Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o contexto é ele dizer: se Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? E o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Será a morte, a tribulação, a angústia, a espada, a fome, a pandemia, e outros, e tanta outra coisa. Nada, escute, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará. E Ele diz, e eu quero te dizer mais uma coisa: em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Entende agora? E o que dizer, irmão? Olha como a palavra se completa. Você precisa entender o que é necessário. E a única coisa necessária que você precisa é agradar a Deus, é viver de maneira a agradar a Deus e viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Estava Maria e Marta. Depois você me diz que lado você está, se você está mais para Maria ou para Marta. Marta estava lá e fazia isso, e fazia aquilo, e limpava, e resolvia, e Jesus ali. Vamos citar algumas características de Marta. Marta era dedicada? Sim. Marta era trabalhadora? Sim. Marta fazia acontecer? Sim. Mas e o que era necessário? Ela fez? Não. Então preste atenção. E Maria? Maria estava lá, talvez não tinha nem metade dessas qualidades que eu falei de Marta. Mas ela estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus e tomando posse daquilo na sua vida. E Jesus olha e diz o seguinte: Marta, Marta, estás cansada, fadigada, correndo para lá e para cá, mas uma coisa só é necessária. E é o que Maria escolheu. Então o que é necessário? Ele, a presença dele, ouvi-lo, colocar em prática. O que é necessário? Ele, irmão, é necessário.
o resto tudo passa. Diga, tudo passa. Está escrito, tudo passa. Passa, irmão, vai passar. Sua casa vai passar, vai ficar para alguém. Seu carro, outro vai andar. Ou quando chegar no tempo lá, nem vai valer mais nada. E ninguém vai querer andar nele. A roupa sua vai ser doada para alguém. Talvez as pessoas nem citem seu nome. Ou dependendo, se você fez o que era necessário, ainda vai deixar um legado. E mesmo morto vai continuar falando. Mas dependendo da situação. Escuta. Uma coisa só é necessária. E Jesus disse para Marta, você entendeu e escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A única coisa que não vai ser tirado de você é aquilo que você faz para Ele aqui, que está sendo registrado lá, e que quando você chegar lá, você vai receber a recompensa. Porque o que você faz aqui, vai ficar tudo aqui. E não vai ter recompensa nenhuma lá. É triste te dizer isso, mas você precisa ouvir. A gente precisa ter esse choque de realidade e acordar. O amor de Jesus fez a diferença e ainda faz. A fidelidade dele fez a diferença e ainda faz. Mas Ele quer refletir isso em você e em mim. Que você passe a amar como Ele amou e ser fiel como Ele é fiel. E por último, e eu estou acabando, eu queria que você abrisse no livro de 1 Reis, bem rapidinho. Deixa eu ver a hora aqui, meu Deus. Eu só vou ler alguns versículos, porque os irmãos já conhecem a história, nós vamos falar a respeito. Eu vou falar da terceira coisa, diga, terceira coisa, que na pessoa excelente de Jesus, trouxe um choque de realidade no mundo. Eu estou falando de justiça, amém? Eu estou falando de justiça, olha só. 1 Reis 3, 16 a 28, eu não vou ler todo, mas eu queria ler alguns versículos aqui. Vamos a partir do verso 23, depois eu conto a história, você vai entender. Então o rei Salomão disse, esta diz, o que está vivo é meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde, não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. O rei continuou, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse, cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia, ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse, entreguem o menino vivo à primeira mulher, e não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? A última coisa, como que é a justiça no tempo de hoje? Não é para você e nem para mim. Ou senão tem que ser para mim e não para você.
Como que é a justiça hoje? Tem que ser para mim. E se que não for para mim, que não seja para você e nem para mim. A justiça de hoje é assim. Não é? Não é o que nós estamos assistindo, irmão. Você tem televisão na sua casa? Você tem rede social na sua casa? Como que é a justiça hoje? Tem que ser para mim. Mas não é justo. Mas é para mim e acabou. Então tem que ser para mim. E se não for para mim, não tem que ser para você e nem para mim. A história aqui é que duas mulheres tiveram uma criança juntas. E aí uma deitou sobre a criança à noite, a criança morreu. E aí ela acorda de madrugada, vê que a outra criança está viva, ela vai lá e troca a criança, para ficar com a viva. E aí a outra mãe acorda, vê o neném morto, mas ela conhecia o filho. Ela conhecia. Ela olhou e falou, não, esse aqui não é meu filho. Aí chegou no rei Salomão. E aí ficava lá, não, ele é meu filho, o morto é seu, o vivo é meu. Não, o vivo é meu, o morto é seu. Aí Salomão, com a sabedoria de Deus, não que ele ia fazer, mas ele falou, tá bom, então vamos seguir na linha da justiça de vocês. Traz a espada. Traz a espada. Corta a criança no meio, dá metade para cada uma e a gente resolve o negócio. A mãe verdadeira já bradou, falou, opa, não. Dá o filho para outra. Não faça mal para o menino. Não mate ele, dá para outra. Está tudo certo, acabou a causa. Agora, olha para mim e eu te pergunto, estava sendo feito justiça aí? Estava não? Mas lembra que eu falei do amor? O amor que veio trazer esse choque de realidade, qual que é? Não é o de retribuir, é o de dar. Aquela mulher disse, pode dar o menino para outra. Dá o menino para outra. Não mate o menino. Aí Salomão, com sabedoria de Deus, falou, não mate o menino. Pode dar o menino para que acabou de falar para dar para outra. Porque ela é a mãe verdadeira. É ela a mãe. Você consegue entender? O que foi que Jesus fez? O justo, digo justo, pelos injustos. Está escrito lá em 1 Pedro 3,18, que Ele nos substituiu lá na cruz, o justo pelos injustos. Ele tomou o seu lugar lá na cruz, e Ele não merecia aquilo. Mas Ele tomou a morte, o filho morto. Ele tomou a morte para Ele, para poder te entregar o filho vivo, para te entregar vida, e vida com abundância, vida e vida eterna. O justo pelo injusto. Olha o que diz, vamos abrir lá, é o último texto, 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Eu estou fazendo um paralelo entre a história dos dois filhos, que fala de justiça, com a verdadeira justiça que trouxe esse impacto de realidade a esse mundo. Por que ele assumiu a morte? Por que ele assumiu o filho morto? E quem era o filho morto? Você e eu. Por que ele assumiu o filho morto? Para que pudesse depois te dar vida, para que você não viva mais escravo do pecado, mas você possa viver justiça nessa terra. Para que você possa praticar justiça nessa terra. Amém ou não? Justiça nessa terra. Irmãos, eu estou terminando, estou fechando aqui. Porque a pessoa de Jesus é tão excelente. Porque ele revela o amor que o mundo nunca tinha visto. E agora nós, por causa dele, nós estamos provando esse amor. Porque ele revela a fidelidade que o mundo não está acostumado e nunca viu, então isso choca. Mas essa fidelidade é possível vivê-la hoje. Terceiro, ele revela a justiça. Amém? Justiça. Porque ele se faz injusto para que você seja justo. E ainda a palavra diz que ele olha para você, e por causa do sangue que ele derramou lá na cruz, Deus te vê santo, justo, irrepreensível e inculpável. Nós somos assim? Claro que não. Mas ele nos faz. Amém? Quando nós cremos nele, ele nos faz assim. A graça dele nos faz assim. Aquilo que ele entregou lá na cruz nos faz assim. Amém, querido? Então que você possa hoje tomar a decisão de viver nesse mundo aquilo que é necessário. Viver para a glória dele. E para honrar aquele que te amou, te ama e te amará como ninguém. Te amou, te ama e te amará como ninguém. Aquele que é fiel a você sempre. E aquele que já fez justiça por você. Sim, Jesus naquela cruz recebeu toda a justiça de Deus. Veio sobre a vida de Jesus para que você pudesse ter o perdão. Porque está escrito: de Deus não, aquilo que o homem planta, ele também. O que nós iríamos receber? Diga, morte. Está escrito, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Amém? Você consegue entender? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite, antes de celebrar a ceia, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu preciso te fazer uma pergunta só. Se o Espírito de Deus está falando com você,
se você está entendendo a mensagem que Deus está trazendo ao seu coração nessa noite, e se você está sentindo aí, Deus está movendo dentro de você, tocando você, e você sente que você precisa tomar essa decisão, de a partir de hoje fazer aquilo que é necessário. Uma coisa só é necessária, e Deus quer o teu coração, que você se entregue de todo o coração. Nada é mais poderoso do que essa entrega. Nada tem o poder de mudar a sua vida mais do que essa entrega. Nada tem o poder de fazer tanta diferença na sua vida como essa entrega. Nada, nada. Então eu queria fazer esse desafio para você. Se você quer hoje dizer: Jesus, muito obrigado por me amar como o Senhor me ama. Muito obrigado por ser fiel como o Senhor é. Muito obrigado por ter feito justiça por mim naquela cruz. A única coisa que eu posso fazer agora, meu Deus, é me entregar, fazer aquilo que é necessário. Eu desejo amar com o amor do Senhor, Pai. Eu desejo ser fiel ao Senhor. E eu quero, Pai, praticar justiça aqui nessa terra, para que o Teu nome seja glorificado. Se você quer isso, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Num ato de fé, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Fica de pé. E eu vou orar por você. E Jesus vai te abençoar. Jesus vai entrar na sua vida. Jesus vai abençoar o seu coração. Se você quer, você vai ficando de pé. Nós vamos cantando. Depois eu vou orar por você. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. 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 Só uma coisa necessária. Você quer? Fica de pé no seu lugar e diga para Ele de todo o seu coração: eu me entrego, Senhor, eu abro meu coração para Ti. E eu desejo este amor na minha vida. Encontrei um amor que não tem fim. Aleluia! Tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem. Esse amor é maravilhoso, sem igual. Se entregue a Ele.